Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o assunto que nós vamos estudar agora, é um assunto muito importante, que há muitas contradições, no nosso meio. Então, o tema de hoje que nós vamos estudar é sobre o casamento, Então, nós temos visto pessoas, a abrir canais, mulheres e também homens. Então eles gravam um vídeo e acham que já sabe de tudo sobre o casamento, Então essas mulheres, elas vão falar o que ela ouviu dos pregadores. Então eles vão gravar um vídeo sobre o casamento e vai achar que sabe de tudo sobre o casamento. Não, irmão. Para falar sobre o casamento, é um assunto muito amplo. É muita coisa que você tem que buscar resposta, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mais ou menos aí uns 5 vídeos para 6 assim, ou 10, que você tem que fazer para falar do casamento. Porque é muito mistério aqui na Bíblia que eles não revelam, tá bom? Então nós vamos conhecer a toda a verdade sobre o casamento, tá bom? E vocês não terão dúvida, de acordo com as escrituras que você mesmo vão ler em casa, ok? Então o que nós temos visto é o quê? Nós temos visto mulheres que ouvem dos pregadores e ainda pega a Bíblia e diz que a Bíblia diz. Então elas vão falar o que ela ouviu dos pregadores. Dizer que não existe segundo casamento, isso é doutrina de demônio, ok, amado irmão? É doutrina de demônio, é proibindo o seu casamento, Então essa pessoa, esses homens da doutrina, da sã doutrina, que é do Mauro Cope, canal Jesus é o Senhor, da Fernanda, que diz que não existe segundo casamento. E ainda não tem base bíblica, Ok? Por quê? Porque são homens que vieram da igreja Deus é Amor, do Davi Miranda, a igreja da regra, que inventam doutrina de julgo, ok? Então esses homens aí, Mauro Cope, essas doutrinas são doutrinas da igreja Deus é Amor, da regra, estão inventando os homens do judaísmo, trazendo judaísmo, a regra, inventando doutrina, tá bom? Então, eles proíbem o casamento. Não existe segundo casamento, e cococó. Irmão, isso é muito triste. Estão proibindo das pessoas se casarem. Então, vamos para a Bíblia, ok? Então, olha só aqui. Eu peço aos irmãos que venham aqui em 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma que expressadamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Ok, amado? Então veja aqui. Esses homens que foram expulsos, saíram da igreja Deus é Amor, se apostataram da fé. Então eles vão ouvir e vão pregar a doutrina de demônio. E qual é a doutrina do demônio? Olha só, veja bem. O versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e existe abstinência de alimentos que Deus criou. Está aqui. A resposta de vocês estão aqui, amado irmão. Então esses homens aí, Mauro Cope Souza, o que diz, O que diz que não existe segundo casamento, que é para você ficar só. Quer dizer que a mulher me trai, vai embora com outro, casa no papel com outro, é para mim viver só. Irmão, isso é doutrina, tá? Isso é doutrina do diabo, do demônio. A prova está aqui. São homens que proíbem o casamento. Ok? Então está aqui. As mentes deles estão caracterizadas. Eles mentem, tá bom?
Eles mentem. O Mauro Coppi mesmo é um mentiroso, ele mente contra as escrituras. Dizer que não tem ninguém sábio, ninguém é sábio, pelo amor de Deus, né, amados irmãos? Cadê a visão de vocês, a sabedoria? De vocês não observarem que o Mauro Coppi Souza, ele mente. A Fernanda do canal Jesus é o Senhor também mente. Ela não é confiável. O Mauro Coppi não é confiável. Porque eu já mostro nos meus vídeos as mentiras dele. A Fernanda, sabe, mas é muito triste. Essas pessoas que estão indo para o inferno, que estão vendo o diabo, o demônio, tá bom? Então tá aqui. Então nós temos aqui duas partes. Nós temos duas partes. A doutrina de demônio são aquelas que proíbem o casamento, dizendo que a pessoa não pode casar de novo, né? Ah não, você não pode casar não. Você tem que ser padre, né? O padre não pode se casar. Então, existe vários tipos de proibir o casamento, né? A pessoa se deixa da mulher, aí vem alguém e diz, você não pode se casar mais não. Não existe segundo casamento. Então está proibido o casamento de um homem se casar de novo. O homem que foi traído. Então existe a doutrina de demônio, que são essa, que proíbe o casamento, que diz que você não pode se casar, que não existe, né, segundo casamento. É doutrina de demônio, tá bom? Sobre a questão, irmão, dos alimentos, né, que proíbe, exige abstinência, proíbe o que nós comemos, que Deus criou. Quem é essa igreja? Claro que todo mundo conhece ela. É a igreja adventista e outras igrejas, claro, né? Que eu não conheço ainda, que proíbe realmente o que nós comemos. Eles proíbem, existe abstinência contra nós. Ah, isso aqui não pode. Comer camarão não pode. Levítico diz assim, assim. Aí eles usam a lei de Moisés, né? Eles usam uma lei que já não é mais válida assim, né? Porque nós não podemos, né, irmão, abolir tudo não, de Moisés não, ok? Porque tem coisas, tem animais lá em Levítico que realmente nós não podemos comer, ok? Então eles usam Levítico. Camarão, caranguejo não pode comer, carne de porco não pode comer. Então a Bíblia diz, irmão, que essas igrejas são doutrina de demônio, que proíbe o que nós comemos, ok? Nós temos a consciência do que nós podemos comer, né, irmão? Nós não vamos comer... Bom, irmão, né? Vamos deixar para outro assunto, outro tema, né? Aqui já é outro tema, que a gente vamos entrar sobre isso aí, ok? Então tá aqui, amado, eu explicando para vocês. Homens, doutrinas de demônio, que proíbe a pessoa se casar, que proíbe o casamento, ok? Você não pode pegar o Papa, o padre, e dizer, o padre, ele proibia o casamento, para ser padre não podia se casar. Não, nós não podemos pegar só o padre, não. Já está existindo doutrina de demônio agora, no nosso tempo, já está existindo, ok? Então, amados irmãos, vamos agora para Mateus. Vamos para toda a verdade sobre o casamento. E nós vamos entender verdadeiramente sobre o casamento em Mateus, sobre a questão do divórcio, tá bom? Então, o Francisco Evangelista, ele está certo em falar de Mateus daquela forma ali, o momento em que a pessoa pode se casar de novo. O Francisco Evangelista, ele está correto, ok? Então, tem pessoas que querem julgar o Francisco Evangelista. O canal Jesus é o Senhor, que fica pregando doutrina de demônio, né? Você já viu ela falar? Eu não acredito no segundo casamento, quer dizer, né? Mauro Coppi Souza. Irmão, veja só. De tanto o Mauro Coppi ver as verdades que eu estou falando, você sabe o que ele fez agora? Veja o que ele fez. Que o homem sim, o homem pode dar carta de divórcio, mas ele tem que ficar só. É brincadeira, meu irmão. Por mais que a mulher vá embora com outro, lhe traia, você tem que ficar só. Você dá carta de divórcio, mas você tem que ficar só.
Irmão, é doutrina de demônio. É triste dessas pessoas que acreditam e apoiam o Mauro Cooper Souza, o ex-bruxo, né? Ô irmão, como é que ele diz que ele ensina? Ele ensina as pessoas que não é para acrescentar na Bíblia, que não é para tirar, mas só que ele faz o mesmo. Se eu for mostrar aqui no meu canal, irmão, as heresias fora da Bíblia que ele prega no canal dele, lá tá cheio. É muito grande, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem que o Mauro Cooper, ele acrescenta na Bíblia, ele tira da Bíblia esse ex-bruxo. Ele tem a artimanha, tá bom? Bom, irmãos, eu quero dizer para vocês, vamos agora estudar Mateus, tá? Nesse segundo vídeo sobre o tema casamento. Vamos agora estudar Mateus, tá bom? Não perca o segundo vídeo sobre o casamento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tem mulheres, né? Assim como o canal da Ana, Jesus é a Verdade, né? Eu tinha lá comentado no canal dela, né? A semana retrasadas que eu conheci o canal dela, gostei do canal dela. Aí foi aonde ela fez um vídeo e eu fui lá assistir o vídeo sobre o casamento. Aí eu fiz o comentário, todos os meus comentários que eu fiz lá, em nenhum momento eu falei que o homem pode morar junto e pode ter relação, mesmo sem se casar no papel. Em nenhum momento eu falei nas mensagens que eu fiz no canal da Ana, Jesus é o Senhor. Eu não fiz isso. Aí o que eu fiz? Eu mandei ela observar bem as minhas mensagens. Aí foi aonde ela entendeu, né? Eu digo, aí ficou tudo ok. Mas só que depois, irmão, repare só que depois, a Ana do canal Jesus é a Verdade, ela botou na comunidade, já me denunciando, dizendo, o sábio aí, ele falou que pode ter relação antes do casamento e veja, irmão, o que ela fez. Na mensagem eu vi que ela entendeu a minha mensagem, que eu falei de novo, né? Eu disse a ela que eu não falei que pode ter relação sexual antes do casamento. Então ela disse que entendeu lá na mensagem, nos comentários. Só que depois, irmão, ela botou na comunidade, né? Eu sei que deu uma raiva nela que eu não fiquei sem entender. Aí ela botou na comunidade, como eu já mostrei para vocês, né? Ela dizendo, o sábio aí diz que pode ter relação antes do casamento. Quer dizer, não. Me entendeu? Então é por isso que eu falei que isso é um tipo, né, de pessoa perversa. Como é que pode levantar uma calúnia de uma coisa que eu não falei? Então é por isso que eu mostrei o comentário dela, né? Que está lá no canal, no outro. Está lá no canal que está perdido, está lá. A mensagem, ela falando. É triste, irmão. Eu digo, poxa, como é que eu falei para ela que eu não falei que pode ter relação sexual antes do casamento? E ela botar na comunidade. Aí por isso que eu falei, irmão, que isso é coisa de pessoa, né, perversa. Quem levanta uma calúnia contra você, daquilo que você não falou, aí você vai ter essa pessoa como perversa. Mentir dessa forma, né, uma calúnia dessa forma contra mim. Ok? Então foi isso que aconteceu. Eu queria tanto que ela tivesse tirado prints daquela mensagem que ela viu, do comentário que eu fiz sobre o casamento. Eu queria tanto que ela tirasse o print, né? Porque depois eu apaguei para tirar esse comentário meu de lá, né? Que eu já tinha me afastado do canal da Ana, Jesus é o Senhor. Já tinha me afastado, aí eu pego e apago os comentários de lá, tiro o meu comentário. Mas eu queria que ela tivesse tirado prints para provar para as pessoas se realmente eu falei aquilo que ela tinha falado na comunidade. Tá certo? Então o que acontece
Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Então eu já tive uma conversa lá com a Ana, né? No comentário, no canal da professora lá, né? Apoiando uma verdade que ela falou lá e, né? Tal. E o que eu acho é que, assim, que as pessoas não pedem perdão. Que essas pessoas não pedem perdão, os que pregam doutrina de isso não pode, é pecado, não pode, não pede perdão, não reconhece o seu erro, né, irmão? Não conhece o seu erro. Já eu sou diferente, irmão. Se eu errar com o irmão, se eu interpretar o irmão errado, eu gravo o vídeo aqui para público. Se o irmão lá não está vendo, né, não importa. O que importa é que eu vou pedir perdão diante do público. O público vai ver que eu estou pedindo perdão, sou uma pessoa humilde, tá bom? Então é assim, as pessoas não reconhecem o seu erro, não. Assim como Mauro Coupe não reconhece o seu erro, quer sempre acobertar o seu pecado de contradizer a Bíblia, ok, mas não? O Mauro Coupe, ele está sempre vendo o meu canal, mas ele não confessa o seu erro, tá? Essas pessoas da sã doutrina que prega julgo, né? Julgo, que é doutrina de demônio, que é inventando, espantando vida, ok? Assim como o canal Jesus é o Senhor, agora é a doutrina do cabeludo, né? Então nós temos a doutrina dos homens e agora nós temos a doutrina da mulher. A Fernanda dizendo, não corte o cabelo. Agora a doutrina do cabeludo inventada pelo demônio, né? Inventada pelos demônios, aí bota na cabeça da mulher e a mulher vai pregar isso aí. Vai ensinar a doutrina do cabelo, que é doutrina de demônio. Você não vai encontrar na Bíblia, irmão, dizendo que não pode cortar a ponta do cabelo. Então eles inventam, eles pegam o texto e daí eles criam uma doutrina, tá bom? Então, bom, irmão, não perca, né? E eu quero dizer para o canal Ana, né? Jesus é o Senhor, tá? Estou aqui sendo humilde e verdadeiro com você, se explicando aqui para você que eu não falei nos meus comentários, né? Que pode ter relação sexual depois do casamento. O que eu falei naquele comentário, que você pode ter se confundido e acrescentou depois, é que o homem, ele pode morar junto, mas só não pode ter relação sexual. Isso eu falei no comentário lá, mas você acabou criando, né, me prejudicando aí, né? Dizendo que eu falei que pode ter relação sexual antes do casamento. Aí você me prejudicou ali, tá? Tava me, né? Entendeu, canal? Entendeu, irmã Ana? Tá? Mas eu não tenho, né, nada contra a sua pessoa, assim, da sua carne, não. Meu negócio é sempre repreender e ensinar o certo, né? Ensinar o certo. Quem prega errado vai passar vergonha, porque prefere mais aprender com os errados, prefere mais aprender com os pregadores que pregam heresia, em vez de aprender com realmente pessoas que são de Deus, que conhecem, né, a Bíblia Sagrada, tá bom? Tá bom, irmã Ana? Né? Mas para você estar perdoada, né, eu lhe perdoo pelo que você falou tempos atrás lá na comunidade, eu lhe perdoo. Tá tudo certo entre a gente, tá bom? Só que eu tinha que falar essa verdade sobre a questão desse assunto, tá certo, irmã? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém. Não perca o segundo vídeo sobre o casamento. Até mais, irmãos.